Bom dia. Eu não cumprimentei ainda, podem, enquanto preparamos aqui as coisas, podem abrir a palavra de Deus em Atos capítulo 4, versículos, a partir do versículo 5. Atos 4, a partir do versículo 5. É bom estar convosco nesta manhã e é bom também juntos podermos falar, orar, adorar, estarmos juntos em comunhão com o Senhor e partilharmos com Ele também a nossa alegria, podemos estar juntos aqui na casa do Senhor. Atos capítulo 4, gostava que os irmãos me acompanhassem a partir do versículo 5 até ao versículo 13. E diz assim a palavra de Deus. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome a dar entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Gostava de chamar a vossa particular atenção para o versículo 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Senhor, nós, neste momento em que vamos meditar juntos na Tua Palavra, pedimos que fales connosco e que nos ajudes a perceber aquilo que é a Tua Palavra para a nossa vida, Senhor. Que nos ajudes a viver de acordo com aqueles que são os princípios que Tu, Senhor, deixaste na Tua Palavra para nós, para cada um de nós. E assim como aconteceu com os nossos irmãos no passado, na Igreja Primitiva, Senhor, ajuda-nos a vivermos de acordo com as instruções e os ensinos de Jesus para a nossa vida como Igreja. Em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa mensagem é o que é um cristão, ou melhor, o que é que significa ser cristão? Não sei se alguns irmãos algum dia pararam um pouquinho para pensar sobre isto. O que é um cristão? O que é que significa ser cristão? Há muita gente que tem opiniões sobre isto, mas nem todas as opiniões são de acordo com aquilo que é a Palavra de Deus. Nós temos as nossas próprias opiniões, as nossas ideias, os nossos princípios, e muitas vezes as coisas podem não ser conforme a Palavra de Deus diz. E eu gostava que nós hoje pudéssemos pensar nisto. O que significa ser cristão? A palavra cristão, na sua origem no grego, na raiz da palavra, tem como origem nesta palavra, tem a ideia de seguidor de Cristo. Um cristão é um seguidor de Cristo. Claro que não é um seguidor que se Jesus vai para ali, só vai para ali. Não é nesse sentido. É seguidor de forma de viver conforme Jesus é. De imitá-lo nos seus ensinos, na sua conduta, imitá-lo naquilo que ele nos ensina, no que ele nos manda fazer. É nesse sentido, de sermos seguidores, de o acompanharmos e sabermos e vivermos de acordo com a sua vontade. É curioso que o sentido inicial da palavra cristão era depreciativo. Porque para muitos era uma forma de ridicularizar os irmãos, os crentes daquele tempo.
por causa da sua semelhança com Cristo. Era do género, tu és daquela seita, tu és lá dos cristãos, és daquela seita, eu vi logo. Assim desse género. E portanto, essa tinha por trás, na sua raiz, esta ideia para muitos que não eram, obviamente, cristãos, e pensavam nisso, queriam ridicularizar os irmãos naquele tempo. Os apóstolos, por exemplo, os apóstolos de Jesus, eram reconhecidos por terem estado com Jesus e por seguirem os seus ensinos. Eles eram conotados com Cristo, porque seguiam os exemplos de Cristo, por causa da sua semelhança com Cristo. Mas eles não se importaram com isso, por serem conotados com um nome que até em algumas pessoas era depreciativo. Eles não se importaram com isso. Pelo contrário, eles estavam até dispostos a até morrer com Cristo, como Cristo, aliás, para até nisso se parecerem com Jesus. Eles estavam dispostos a morrer como Jesus morreu, para até nisso se parecerem com Jesus. E vemos isto em Atos 21:13. Pois estou pronto, são palavras de Paulo, não só a ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Era esta a forma como os discípulos viviam naquele tempo e se entregavam à causa de Cristo. Os seguidores de Jesus tiveram outros nomes também. Não foi só de cristãos. Eles eram chamados, por exemplo, os do caminho. Nós também somos do caminho. Estamos aqui na Igreja do Caminho. E os nossos irmãos do princípio foram também chamados de os do caminho. Que bom que nós tivemos a nossa origem lá na igreja, no início da Igreja primitiva, neotestamentária. Isto nós encontramos em Atos capítulo 9, versículo 2. Mas também foram chamados como irmãos. Atos 15:1 e 23 e 1 Coríntios 7:12. Foram também chamados como discípulos. Atos 9:26 e 11:29. Como crentes, como nós usamos muito vulgarmente entre nós. Atos 5:14. Também chamados de cristãos. Atos 11:26. E ainda foram chamados de santos. Romanos 8:29 e 15:25. E ainda foram chamados de a seita dos nazarenos. Curioso, não é? Era assim que as pessoas, naquele tempo, olhavam para os seguidores de Cristo. A seita dos nazarenos, também assim, desta maneira. E nós vemos esta expressão usada pelas pessoas fora da igreja em Atos capítulo 24, versículo 5. Mas o título que permaneceu na história até hoje, aquele título que é pelo qual nós mais usado e que nós somos mais conhecidos, é o título de cristão. Normalmente é: tu és cristão. Sim, eu sou cristão. Há também quem chame evangélico. Mas a importância, a ideia é de ser cristão, seguidor de Cristo. Alguém que procura obedecer e viver de acordo com os padrões do cristianismo, daquilo que Jesus ensinou. A questão que eu gostava de ver brevemente com os irmãos é: como ser parecido com Cristo? Como é que eu posso cada vez ser mais parecido com Cristo? Como é que eu posso? O que é que eu tenho que fazer? Iremos refletir sobre isso pensando em 3 citações bíblicas que nós encontramos aqui no Novo Testamento. A primeira tem a ver com o testemunho. O testemunho que cada um de nós pode dar. Em Atos 11:26, lemos: tendo-o encontrado, estavam-se a referir a Paulo, Pedro e João neste caso, levou-o para Antioquia. E por todo um ano reuniram-se naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Testemunho. Paulo, Pedro, João e de todos os outros apóstolos. A primeira característica de um verdadeiro cristão é, sem dúvida, o seu testemunho de vida. É aquilo que a pessoa faz. Um cristão não é cristão porque pertence a uma igreja evangélica ou outra qualquer. É cristão se faz o que Cristo manda. Se lhe obedece. É cristão se vive de acordo com aquilo que Jesus ensina. Até esse nome cristão
até essa altura deles serem chamados cristãos, ainda não tinha sido usada pelas pessoas dentro da igreja. Foi um nome que saiu, veio de fora da igreja. As pessoas cá fora começaram a ver a semelhança entre os cristãos, os irmãos daquele tempo, na igreja primitiva, e Cristo. E começaram a ver que havia diferenças entre eles e o mundo cá fora. Então, começaram a apelidá-los de cristãos, entre outros nomes. Os discípulos foram chamados de cristãos, como disse, por pessoas de fora da igreja. É fácil dentro da igreja nós chamarmos cristãos, se calhar. Mas fora da igreja, pessoas que não conhecem e começam a ver diferenças em nós, aí as coisas não são assim tão fáceis de acontecer. Mas naquele caso, as pessoas de fora chamaram-nos de cristãos. Exatamente porque eles eram semelhantes a Cristo. Semelhantes no seu comportamento, semelhantes nas suas atitudes, nas suas palavras, no seu fazer, enfim, em tudo aquilo com quem eles lidavam a cada dia. E essencialmente eles eram chamados de cristãos porque eram muito semelhantes na sua conduta a Jesus. Pensemos um pouco nisto, irmãos. Como é que as pessoas me veem? Como é que as pessoas te veem lá fora? És parecido com quem? Com o meu pai, com a minha mãe, provavelmente. Mas não é nesse sentido. O que é que as pessoas pensam de ti? Em tua casa, como é que as pessoas olham para ti? Se calhar és um único cristão, pode ser, lá em casa. Como é que as pessoas te veem? E no trabalho? Com os teus colegas de trabalho? Ou na escola? E na condução? Complicado. E até mesmo na igreja. Os irmãos olham para ti como uma referência dentro da igreja? Ou nem por isso? Não tem que ser, mas como é que te veem? Será que ao olharem para mim, ou eventualmente para alguns irmãos aqui, as pessoas veem Cristo na tua vida, na minha vida? O que é que veem? Porque um cristão só pode irradiar Cristo. Certamente terá momentos em que isto não acontece, mas por causa disso é que Jesus veio ao mundo e morreu por nós para nos salvar também e perdoar. Certa vez, Mahatma Gandhi disse: eu amo o teu Cristo, mas apenas creio que muitos de vocês cristãos são bem diferentes do vosso Cristo. E depois acrescentou: sem dúvida que me tornaria um cristão se os cristãos o fossem pelo menos um dia. Uma afirmação forte. Será que ele exagerou? Eu não posso fazer um juízo desses. Mas acho interessante pensarmos nisto. Precisamos ser genuínos. Precisamos ser verdadeiros imitadores de Cristo. Para que as pessoas à nossa volta, no nosso dia-a-dia, vejam a sua presença e os seus ensinos vividos de uma forma natural na nossa vida, no dia-a-dia. Vejam as suas atitudes, as palavras e pensamentos em nós que tragam algo de Cristo associado. É importante vivermos um cristianismo não conforme cada um de nós pensa que deve ser, mas um cristianismo segundo aquilo que a palavra de Deus nos mostra. Porque ser cristão, à medida de cada um, é fácil. Extremamente fácil. Agora, ser cristão, como Jesus diz, a coisa aí já muda um bocadinho. Nós devemos pensar nisso. Nós temos que testemunhar a nossa fé. E ninguém melhor que o nosso Mestre para nos ensinar a viver e a testemunhar dessa maneira. Em segundo lugar, temos a questão da missão. Em Atos 26, 28, nós lemos: então Agripa dirigiu-se a Paulo e disse: por pouco me persuades ou convences a que me torne cristão. Aquele encontro entre Paulo e Berenice e Agripa, por causa de quando ele estava a ser encaminhado para Roma, antes disso, para ver se eles tentavam encontrar ali uma solução para Paulo,
O discurso de Paulo foi tão impactante na vida de Agripa, do rei Agripa, que ele se sentiu como quase compelido a tornar-se um cristão. Então diz: pá, calma lá, espera aí. Quer dizer, quase me estás a fazer cristão, da maneira que estás a falar. A característica de um cristão é ter a mesma missão que Cristo. Um cristão era reconhecido por falar e por não se envergonhar do Evangelho de Cristo. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, diz o quê? Porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu não me envergonho do Evangelho. Quando Paulo foi interrogado então pelo rei Agripa, como já disse, ele deu testemunho da sua conversão e do seu chamado. Foi muito claro naquilo que dizia, muito convicto no chamado para anunciar o Evangelho, para ser testemunha de Cristo aos gentios também. Ao falar de Jesus, o seu testemunho, como disse, foi tão impactante para o rei Agripa que este admitiu quase estar convencido a se tornar um cristão. A convicção da fé cristã que Paulo tinha era muito grande. Mas, segundo a Bíblia nos mostra, o rei Agripa não abraçou a fé em Cristo. Não quis tornar-se um cristão. Ele não estava disposto a abandonar tudo aquilo que tinha. Não estava disposto a abandonar as coisas que possuía, o seu título, a sua fama, o seu poder, a sua autoridade e tudo mais. Ele não estava disposto a assumir um compromisso com Jesus. E por isso ele continuou o seu percurso naturalmente na posição em que estava antes. Isso acontece muito também hoje em dia com muitas pessoas. O nome Cristo significa também ungido. Já ouviram certamente esta expressão de Deus, ungido do Senhor. Logo, nós, seus discípulos, genuínos cristãos, temos o poder de Cristo também na nossa vida. 1 João 2,27 diz: a unção que dele recebestes permanece em vós. A unção ou o poder que recebestes dele, Jesus, permanece em vós, diz o apóstolo João. Jesus assumiu o seu ministério declarando ser o ungido do Senhor. Lembram-se? Essa expressão é usada várias vezes. Pelo menos em Isaías 61:1 e em Lucas 4:18 ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar. E é o que Jesus faz contigo e comigo. Unge-nos, dá-nos poder para nós evangelizarmos. Por isso ele nos deu o Espírito Santo para nós podermos desempenhar esta missão. Lembra-se do que diz lá em Atos 1:8? Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas. Onde? Tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Era este o limite que Jesus tinha posto. Ser testemunha até aos confins da terra. Primeiro, ele disse que teríamos o poder. E depois ele disse: vocês sereis minhas testemunhas em todo o lugar. Até aos cantinhos mais longe em qualquer parte da terra. O poder do Espírito Santo veio também sobre os discípulos. Foi estendido a todos, capacitando-os para o ministério. É muito bom saber, meus irmãos. Às vezes nós estamos preocupados: como é que eu vou falar disso àquela pessoa? Como é que eu vou falar àquela? Não te preocupes, não é como é que tu vais falar, é como é que o Espírito vai usar para fazer. São coisas diferentes. Ele vai dar poder, sabedoria. E na hora, diz a palavra de Deus, que Deus porá as palavras na nossa boca para falarmos. Não temos de estar preocupados. Temos de estar em sintonia com o Espírito Santo. O Espírito Santo pode estar aqui dentro, em verdade. E ouvi-lo, e viver, e fazer aquilo que Ele nos manda. Um verdadeiro cristão tem o poder do Espírito Santo na sua vida, como disse. E a sua prioridade, pelo facto de ter o poder do Espírito Santo em si, a sua prioridade é sempre ser o quê? Um imitador de Cristo. Ser um cristão. Na verdadeira acessão da palavra, ser um cristão.
imitando Cristo. E ao mesmo tempo ser também um anunciador do seu Evangelho. Isto é o que define um verdadeiro cristão. Não é se ele é membro ou frequenta uma igreja, mesmo evangélica. A igreja evangélica não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Irmãos, temos que estar firmados na doutrina de Cristo. Quem salva é Cristo. Devemos frequentar uma igreja que prega a palavra de Deus. Claro, podemos e devemos. Porque é aqui que nos edificamos, nos fortalecemos. Por isso é importante a comunhão e a igreja. A igreja é plano de Cristo. Não é plano dos homens, nem dos pastores. É um plano de Cristo. E Ele é a rocha da igreja. Isto é que define então o verdadeiro cristão. Não é, como disse, se ele pertence à igreja, sendo mesmo que seja evangélica, mas também, meus queridos, aquilo que define um cristão é a forma como ele vive no seu dia-a-dia. O que é que ele faz no seu dia-a-dia? No fundo, o que é que ele pensa, o que é que ele fala, para onde é que ele vai, para além de outras coisas que nós sabemos, como a palavra de Deus, a oração, tanta outra coisa, a comunhão. Isso é que vai definir o cristão. Não é o facto da pessoa dizer que eu sou cristão que faz dela um cristão. Agora, o que ela fala, diz, pensa, vai, serve, bom, aí as coisas já podem mudar, certamente. Então, aquilo que é a forma como vivemos diariamente é que mostra se nós estamos verdadeiramente comprometidos com Jesus. Se somos verdadeiramente discípulos de Jesus. Se estamos realmente a abraçar a missão de anunciar Cristo ao mundo. E a palavra de Deus diz que o Cristo, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É este Cristo, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, que nós deveríamos abraçar. Jesus foi muito claro na missão que nos confiou. Naquela missão que Ele nos deu, nos entregou logo lá no princípio, em Mateus 28, 18 a 20 e também em Marcos capítulo 16, 15, Ele diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Será que eu agora tenho que abandonar tudo e ir agora para o Japão? Há bocado foi a China, agora é para o Japão. Não necessariamente. Eu posso pregar o Evangelho, se calhar, junto da minha família. Quantos irmãos aqui têm família ainda não convertida? Eu também. Aliás, eu tenho muita, porque somos 9 irmãos e por isso eu tenho pai e família até já chega. Não que não todos já tenham ouvido de Cristo. Esta foi a minha primeira preocupação. Ainda era solteiro e já vou fazer 35 anos casado. Por isso, foi a minha preocupação. Só alguns se converteram, mas graças a Deus por isso. Mas isso é aquilo que é normal acontecer. Comunicar, falar do Evangelho às pessoas. Em casa, na rua, no trabalho, na escola, em tantos lugares. Essa é a missão que Cristo nos entregou. Ser cristão é assumir a mensagem do Evangelho. É dar continuidade ao ministério que Jesus nos entregou. Qual foi? Ganhar almas. Anunciar Jesus, anunciar aos perdidos que há esperança e salvação em Jesus. Isso é o que Ele nos manda. Ele não nos manda converter ninguém. Nós não podemos também. Mas Ele manda-nos falar. Essa é a nossa missão. É isso que Ele nos pede. Tens falado? E em terceiro e último lugar, vamos pensar um pouquinho sobre o sofrimento. Eu sei que nós não gostamos muito da palavra sofrimento, mas ela existe e ela é real. E às vezes nós sofremos não por doenças ou por coisas, mas por coisas que nós gostávamos de fazer de uma maneira e afinal temos que fazer de outra porque somos cristãos ou então somos de outra coisa qualquer e não dá. Quantas pessoas gostam de obedecer aos seus superiores hierárquicos lá no seu trabalho? Às vezes custa, porque às vezes até são injustos, por muitas razões. Mas as pessoas nem sempre fazemos as coisas com gosto. Fazemos muitas vezes porque somos obrigados. Porque senão corre mal e depois o dinheiro ao fim do mês não vem. 1 Pedro 4,16 diz assim:
Mas se padecer como cristão, não se envergonha. Antes, glorifica Deus com esse nome. Glorifica Deus com o nome de Cristo. Se padece por causa do nome de Cristo, não se envergonha. Glorifica Deus com isso. A terceira característica, esta do sofrimento, é uma característica de um verdadeiro cristão. É a forma como o cristão lida com o sofrimento. Tem ele a origem que tiver. A vida de Jesus, desde o princípio, foi marcada por quê? Por lutas. Desde o seu nascimento. Uma vida de privações, de muito sacrifício e sofrimento, até à sua morte. E não foi uma morte qualquer, foi morte da cruz, considerada naquela altura como uma morte maldita. Talvez por isso, a proposta que Jesus fez aos seus discípulos e que nos faz também a nós, qual é? Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Não é fácil. Jesus diz-nos isto claramente, irmãos. Se alguém quer vir após mim, mas não está disposto a se negar a si próprio e não está disposto a tomar a sua cruz, a coisa complica-se. Jesus não mudou a sua mensagem até hoje. A mensagem continua a mesma, graças a Deus. Por isso, ela não muda conforme as circunstâncias. Ela continua a mesma até hoje. E a mensagem é muito clara: levar Jesus às pessoas que não o conhecem. Carregar também a nossa cruz quando for preciso. Carregar a nossa cruz é uma das condições para quem realmente deseja seguir Jesus. Talvez por isso Jesus acrescentou mais à frente no seguimento deste primeiro versículo: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Ele depois diz assim: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Se não estás disposto a tomar a tua cruz e a seguir Jesus, não podes ser discípulo de Jesus. Um discípulo de Jesus tem um preço a pagar. Jesus pagou o preço principal, o perdão e a salvação da nossa alma. Mas há um preço para quem quer seguir realmente Jesus. Esse preço tem muitas variantes, não temos tempo para falar delas agora. A maioria das religiões ensinam, entre outras coisas, a fugir de tudo aquilo que provoca dor, desconforto e também a procurar o quê? O que dá prazer. Quem é que não gosta disso? Deixar de lado tudo aquilo que provoca dor e sofrimento e abraçar aquilo que dá prazer. Esse não é a forma de viver da sociedade, do mundo em que vivemos. E quantos cristãos são atingidos por isso? Por causa disso, muitas pessoas que não querem pagar o preço de seguir Jesus não querem ser cristãs. Eu não quero ser cristã, porque eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso fazer... Não é nada disso. Mas é isso que passa para a cabeça das pessoas. Daí a importância de nós anunciarmos o Evangelho. O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. As pessoas em geral esperam em Cristo somente quando? Na vida. Somente nesta vida. Quando Jesus pregava o Evangelho junto àquelas multidões todas que o rodeavam a cada vez, o que é que acontecia com as multidões? Eram multidões que o ouviam. Quantos se convertiam? Poucos. O que é que as multidões queriam? Que resolvessem os problemas de saúde, da família, do desemprego, da fome, das curas dos doentes. Isso é que era importante. Agora o resto já resolveste, até logo. E quantas pessoas entram dentro das igrejas e até estão dentro das igrejas com essa perspectiva?
Jesus disse, não foi Jesus, foi Paulo, mas são palavras que vêm no contexto daquilo que Jesus ensinou. Se alguém espera em Cristo somente nesta vida, se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de toda a humanidade, de todos os homens. As pessoas não pensam naquilo que é eterno, naquilo que tem valor eterno. Não pensam não apostam naquilo onde vão passar na eternidade, naquilo que tem realmente valor e valor eterno. A fé cristã ensina a enfrentar o sofrimento e a vencer. A grande diferença entre um cristão e um não cristão perante o sofrimento é que o não cristão não tem a quem recorrer. Vive um momento em pânico. E o cristão tem o Senhor a quem pode dirigir-se e pedir ajuda. O Senhor nos ensina a vencer com a sua preciosa ajuda, a sua graciosa ajuda. Isto não significa que sofrer, ou que tenhamos que sofrer para ser cristãos. Bem, pelo contrário. Às vezes nós temos que sofrer de uma certa maneira. Pois é, eu gostava de poder beber uns copos a mais. Pois, tudo nos é isso, mas nem tudo nos convém. Se calhar eu gostava de comer hoje um bom almoço assim, assado, e de repente estamos a comer demais. E nesse sentido, às vezes sofre-se, entre aspas. Temos que abdicar de algumas coisas para ganharmos outras coisas. Mas não temos que sofrer para ser cristãos. Na verdade, o sofrimento já faz parte da vida humana, nossa e de toda a gente, sem exceção. E porquê? Por causa da queda. Por causa do pecado. Ele já está entranhado. E nós não temos como evitar o sofrimento. Temos que o enfrentar. Uma coisa é enfrentá-lo com Jesus e outra coisa é enfrentá-lo sozinhos. A grande diferença, como digo, está na forma como nós lidamos com o sofrimento. Jesus ensinou-nos a enfrentar o sofrimento na força e no poder do Espírito Santo. Por isso, um verdadeiro cristão enfrenta o sofrimento, as contrariedades, confiando e seguindo o exemplo de Jesus, com a certeza de que não está sozinho a enfrentá-lo. Já que Jesus prometeu estar conosco quando? E eis que eu estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Por isso é que ser cristão também é enfrentar o sofrimento como e com Jesus. Concluindo, busquemos ser cada vez mais semelhantes a Cristo. O apóstolo João, escrevendo na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 6, ele diz: aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Aquele que diz que permanece em Cristo, que é cristão, que vive em Cristo, deve andar assim como ele andou. A ditadura da moda estabelece padrões de beleza observados por milhões de pessoas em todo o mundo. Isso é o que faz a ditadura da moda. Quando alguém admira uma pessoa famosa, por exemplo, vamos falar no Cristiano Ronaldo, e quando alguém o admira, o que é que faz? Vejam o que é que as pessoas fazem. Compram camisola, fazem penteados iguais, vão aos mesmos locais onde ele vai, seguem os mesmos princípios, coisas, tudo o que ele diz, o pessoal segue todo. Porque ele é uma pessoa famosa. Importante. Então imita-se. O mais que se pode, faz tudo o que ele faz e mais alguma coisa para imitá-la e ser parecido com ela. Infelizmente, no meio cristão, poucos são os que estão dispostos a assumir o compromisso sério de ser semelhantes a Jesus. Poucos são os que estão dispostos a tomar a sua cruz e a segui-lo.
Talvez por isso Jesus tenha dito, e isto é muito importante, meus queridos: será que quando eu voltar encontrarei fé na terra? São palavras de Jesus, não são minhas. A Igreja de Cristo precisa de muitas pessoas que sejam pequenos cristos. Pessoas que mostrem pela sua conduta a presença de Jesus nas suas vidas. Então, sejamos genuínos imitadores de Cristo, servindo e honrando a fé cristã. Eu vou terminar com uma pequena ilustração que achei muito curiosa e achei oportuna. Muito brevemente eu leio para os irmãos. Tem como título Cristianismo Prático. Certa vez, quando um missionário estava pregando para um grupo de mulheres indianas, uma delas levantou-se subitamente e dirigiu-se para o vão do templo. Passados alguns momentos, ela retornou ao lugar que ocupava num dos bancos da congregação e passou a escutar a mensagem com redobrado interesse. Após o culto, como é da praxe, o pastor recebeu os cumprimentos das suas ovelhas. E quando chegou a ocasião do aperto de mãos daquela senhora, que se levantara durante a pregação, o pastor delicadamente perguntou-lhe: qual o motivo do seu repentino afastamento do santuário? Bem, pastor, eu fui perguntar ao seu criado se o senhor realmente praticava no seu lar os preceitos que acabara de recomendar do púlpito. Como ele respondeu afirmativamente, eu não tive qualquer dúvida em voltar para ouvir mais acerca dos ensinos de Jesus, concluiu Indiana. Não precisa de comentários. Os irmãos entendem. Imitemos Jesus. Sigamos Jesus e o seu exemplo. Não vivamos um cristianismo à nossa medida, conforme nos agrada ou conforme nos convém, mas vivamos segundo Cristo, porque não há outra forma de viver Cristo a não ser segundo aquilo que Ele nos ensina. O Senhor nos abençoe e ajude a vivermos segundo os seus parâmetros e os seus ensinos. Amém.